Olá, bom dia. Hoje é dia 1º de março de 2026, domingo. Bendito seja o nome do Senhor. Ele nos concede a graça de estarmos vivos e podemos, mais uma vez, meditarmos na palavra que Ele mesmo nos tem dado como expressão da sua vontade e do seu querer para nós. O texto está no Evangelho de Jesus, conforme São João, capítulo 17, que é a oração chamada oração sacerdotal, quando Jesus, com os seus discípulos ali, na última noite que passaram juntos, antes da sua morte, celebra aquela que seria a última Páscoa e institui a ceia do Senhor ou a Eucaristia. Então temos falado que ele intercede, ele ora ao Pai, ele faz isso por si mesmo, a favor de si mesmo, né? Como o verso primeiro, glorifica teu filho, é uma petição para que o filho te glorifique a ti. Ele intercede pelos seus discípulos que estavam ali bem próximos a ele, né? Quando ele deixa isso muito claro. E ele intercede para que o Senhor possa guardá-los do mal, para que eles possam experimentar a realidade da unidade, para que ele possa uni-los, torná-los de fato aí um só corpo na pessoa de Jesus, para que ele de fato possa conduzi-los assim com alegria plena e completa, alegrá-los por causa da sua presença e da presença do Espírito Santo em seus corações. E agora ele continua intercedendo pelos seus discípulos, aqueles que estavam ali com ele está orando por eles de maneira bem direta, e ele pede para que o Pai possa santificá-los. Versos 18, versos 17 e o verso 19, onde lemos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o verso 19, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então a oração de Jesus é a nosso favor, a favor dos seus discípulos e, claro, incluirá também a nós, como veremos posteriormente, para que o Pai opere em nós a santificação, para que sejamos santificados pelo Pai. E o Pai vai nos santificar, segundo a palavra do Senhor Jesus e a súplica, na verdade. E esta verdade nós lemos aqui, que é a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o verso 19, ele enfatiza isso. A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Santificados na verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Normalmente, a nossa primeira inclinação ao vermos esse texto é atrelarmos aqui a questão da verdade à palavra como se fosse a Bíblia. Os textos bíblicos do Velho e do Novo Testamento, que nós temos como a Bíblia Sagrada, como a palavra escrita de Deus. Isso seria um pouco difícil de ser assim interpretado. Não é que esteja errado, porque a Bíblia é também a palavra de Deus. Nós vemos isso na própria Escritura. Mas a ideia
primeira, e o Senhor Jesus deixou isso claro em João 14,6, que já faz parte deste tempo de ensino, que do 13 ao 17, incluindo o 17, tudo o que está dito no Evangelho escrito por São João faz parte deste encontro de Jesus com seus discípulos na última noite. E ele diz claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Então, o prólogo do Evangelho escrito por João diz claramente que a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra era realmente Deus, e a palavra se fez carne, o verbo, palavra, logos. E essa é a questão. Então, quando lemos esse texto, temos que entender que, prioritariamente, o Senhor Jesus está rogando ao Pai, suplicando ao Pai para que os seus discípulos sejam por ele santificados, para que o Pai os santifique na verdade. E a palavra é a verdade. Não seria a Bíblia, porque a Bíblia não estava composta, não havia ainda a formação das Escrituras. Isso aqui não era escrito ainda. O Senhor Jesus acabara de dizer. Então não haveria, por alguns anos, 50, 60 anos, talvez um pouco menos, nenhuma palavra escrita do Novo Testamento, sobretudo, que eles pudessem ser nelas santificados. Então, a referência primeira aqui, evidentemente, é a pessoa de Jesus como a verdade, sendo ele, Jesus, a palavra de Deus encarnada, a palavra de Deus presente entre nós e em nós, pela realidade do seu Espírito Santo. Então, nós somos santificados na verdade que é o Senhor Jesus. A palavra de Deus será um meio pelo qual o Senhor Jesus, que é a palavra encarnada de Deus, trará a nós a santificação, esse processo de comunicação da santidade de Deus. Porque não é a realidade de conhecer só por ler que nós seremos santificados, mas sim pelo agir do Espírito Santo, aplicando a nós a santidade. Por isso, no verso de número 19, a favor deles eu me santifico, ou seja, eu santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados, onde? Na verdade, que é Ele. Então, o Senhor Jesus está sendo plenamente tomado pelo propósito de Deus. E ele se entrega completamente. E ele se santifica completamente. Ele se separa completamente para o Pai. E se torna, evidentemente, aquele por meio de quem nós somos santificados. Porque a santificação nada mais é do que a comunicação da santidade de Deus a nós. Porque nós não realizamos, se pudermos metrificar, vamos colocar assim, 1 nanomilímetro de santidade a nós. Esta santidade é comunicada a nós pela realidade da presença de Jesus por meio do seu Espírito a nós. É isso que nós temos que entender. Nós não produzimos santidade, nós não fabricamos santidade, nós não geramos santidade. Nós somos tomados pela santidade de Deus. A santidade de Deus é comunicada a nós num processo de santificação. A santificação é um processo
cujo final é a santidade. E isso significa que só Deus é santo. Então, aquilo que é próprio dele, a santidade, é comunicada a nós por meio do seu Espírito Santo que em nós habita. Graças à santidade do Filho, que é a verdade, a palavra. Então, santifica-os, e a oração de Jesus é esta: santifica-os em mim, porque eu me santifico a mim mesmo a favor deles. Porque eles precisam ser santificados em mim, que sou a verdade, disse o Senhor Jesus. Portanto, louvado seja Deus, porque a oração de Jesus se cumpre. Aquilo que ele roga se efetiva. Somos, portanto, graças a Deus, santificados na palavra, que é a verdade. Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus assim nos abençoe, para a glória dele. Amém. Amém.